Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre problemas que envolvam medidas de grandeza. Então, grandeza todo mundo já sabe, né? Estudamos aulas passadas, que grandeza é tudo que eu posso medir ou contar, certo? Só que eu vou trabalhar grandezas, só dois tipos de grandeza. A grandeza comprimento e a grandeza tempo, certo? Então vamos lá, depois eu explico o que é o Sistema Internacional de Medidas. Grandeza comprimento. O que é a grandeza comprimento? Né? Distância percorrida entre dois pontos. Então você pega um ponto ali, um ponto, você pode chamar de A, um ponto B, e vê a distância que há entre um ponto e outro, ou de uma cidade até a outra, a distância da minha casa até a casa de um amigo. Isso tudo é calculado como grandeza de comprimento. E ela pode ser calculada com várias grandezas, né? Várias nomenclaturas que eu tenho aqui. Eu tenho a principal, que é o do SI. O que é o SI? Sistema Internacional de Medidas. Então, esse sistema internacional ele é adaptado para todos, ou bem dizer, para a maior parte dos países que adotam essas medidas, tá? No sistema internacional, a medida do comprimento é o metro, tá? Então, a unidade de medida do sistema internacional de comprimento é utilizada o metro como do sistema internacional. Vários países, bem dizer, quase todos, utilizam essa medida como uma medida principal para medir comprimento. Eles vão medir um comprimento de alguma coisa, ele mede em metros, tá? E aí você pode fazer as transformações. Quais são as outras medidas que eu tenho, né? km, que é quilômetro, hm é hectômetro, dm é decâmetro, metro, decímetro, dm é decímetro, cm é centímetro e mm é milímetro. Por exemplo, se eu tiver uma unidade em metros, eu quero descobrir em decímetro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, de uma medida maior para menor, que eu vou multiplicar por 100. Não, mas espera aí, como eu vou multiplicar por 100? As medidas estão em uma ordem. Essa ordem ela tem que ser respeitada. Por quê? A medida de quilômetro ela é maior do que todas as outras. Então, quando eu vou modificar uma medida que está do meu lado esquerdo para o meu lado direito, eu tenho que multiplicar por 100. Ou por 100 não, por 10, perdão. Observa aqui a setinha, ó. Tá vendo? A setinha indica aqui que se eu for mudar de quilômetro, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10 e assim por diante. Cada medida eu vou multiplicando por 10 para descobrir a outra medida, quando eu vou transformar. Se eu fizer o contrário, uma medida menor que a milímetro, para centímetro, por exemplo, eu tenho que dividir por 10. É só respeitar essa setinha, tá? Mas espera aí, professor, eu vou ter que decorar isso tudo? Não, sim. Tem as mais usuais. Quais são as mais usuais? Quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Essas são as medidas mais usuais que eu tenho que decorar. Essa daí é primordial, tá? Como eu vou fazer essas modificações dessas medidas que vamos trabalhar em exercícios aqui agora? Por exemplo, de quilômetro eu quero transformar em metros, eu vou multiplicar por 1000. Por que eu multiplico por 1000? Porque entre quilômetro e metro eu tenho mais duas unidades de medidas. Então aqui eu tenho hectômetro e decâmetro. Então é a mesma coisa de eu pegar, multiplicar por 10, depois multiplico por 10, depois multiplico por 10. Então 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então eu multiplico por 1000 e uma vez só, tá? De metro para centímetros, eu vou multiplicar por 100, porque eu tenho uma unidade de medida. Então eu tenho aqui tem 10 e aqui eu tenho 10. Então eu multiplico 10 vezes 10 dá 100. Então se eu multiplicar de metro para centímetro direto, multiplica por 100, tá? E depois tem milímetro, que é uma das mais importantes também que utilizamos muito, que aqui já está escrito, né, que eu multiplico por 10 e eu multiplico propriamente dito só por 10, porque eu só tenho a mudança dessas duas unidades de medidas, tá? Se eu quiser fazer o contrário, de milímetro para centímetro, divide por 100. De centímetro para metro, eu vou dividir por 100. De centímetro para metro. E de metro para quilômetro, eu vou dividir por 1000, certo? Então, gravou essas principais aqui e está tranquilo nas transformações que vamos trabalhar agora em exercício, tá? Mas primeiro eu vou falar da grandeza tempo.
A grandeza do tempo é o que? É medir a duração ou separação das coisas. Eu tenho hora, minuto, segundo. Se eu passar de horas para minuto, eu multiplico por 60. E se eu passar de minuto para segundo, eu multiplico por 60, tá? Se eu fizer o contrário, eu vou dividir. Segundo para minuto, divido por 60. Minuto para hora, divido por 60. No SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, a medida tempo, ela é dada em segundos. Ela é mais contada em segundos, tá bom? E aí temos outras medidas aqui. Por exemplo, 1 hora equivale a 60 minutos, né? 1 hora equivale a 60 minutos, que eu pego 1 hora e multiplico por 60, dá 60 minutos. E se eu passar essa hora para segundos, então eu pego 1 hora, equivale a 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. Por que 3.600? Porque eu pego esse 60 vezes esse 60. Então eu multiplico 60 duas vezes, por isso que de hora transformada para segundo é igual a 3.600 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos, tá? E aqui temos outra transformação que é um dia equivale a 24 horas, tá? Cada hora eu tenho que descobrir em minutos. Vamos supor que eu tenho que descobrir em minutos, né? 24 horas equivale a 1.440 minutos. Por que é 1.440? 1 hora equivale a 60, então eu multiplico horas por 60 e eu vou ter 1.440 minutos, ok? Agora vamos trabalhar em exercício para vocês compreenderem melhor essas transformações de medidas. Vamos lá. Primeiro exemplo. Em 20 dias existem quantos minutos, né? Quantos minutos existem em 20 dias? Vamos lá. Eu sei que em um dia eu tenho 24 horas. Então eu vou pegar ali o 20 dias e vou multiplicar por 24. 20 dias e vou multiplicar pelas horas que tem um dia. Um dia tem 24 horas, então eu multiplico por 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então vai dar 0, somando aqui, né? 0, 8 mais 0, 8, 4. Deu 480 horas. Só que ele quer em minutos. Então, o que eu tenho que fazer para pegar? Quando eu tenho um tempo em horas e eu quero descobrir minutos, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 60. Então, eu pego 480, multiplica por 60. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 4, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48, sobra 4. 6 vezes 4, 24. Mais 2, 20, mais 4, né, 28. Então, somando 0, 0, 8, 8, 2. Então, eu tenho 2, 8, 8, 0, 0. Então, eu tenho 28.800 minutos, tá? Então, 20 dias correspondem a 28.800 minutos. Próximo problema, exemplo, né? Segundo exemplo, assinale a alternativa que corresponde a 5,6 km em M. O que é M, né? KM, primeiro ele falou de KM. KM é quilômetros. E aqui eu tenho em metros. Eu tenho que transformar quilômetros em metros. Então, vamos olhar a tabelinha. A tabelinha que está aqui, ó. Quilômetros. A medida está aqui. Eu tenho que transformar em metros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou por 10, por 10, por 10 de novo? Não, eu vou direto, que é multiplicando por 1000. Então, eu pego essa medida aqui, ó, que é de 5,6 e multiplica por 1000. Quando eu tenho números multiplicados por 1000, por 10, por 100, né, é aquele algarismo que é o 1 acompanhado de zeros e eu estou multiplicando, é muito fácil, é só mover a vírgula. Eu vou reescrever esse número aqui e vou mover a vírgula dele, ó. 5,6. Eu tenho que multiplicar por 1000. O 1000 tem 3 zeros, então vou mover a vírgula 3 casas. E eu vou mover para que lado quando eu estou multiplicando? Vou mover para a minha direita. Então, vou mover aqui, ó. Movi aqui uma, vou mover mais uma. Como aqui não tem nada, acrescenta um zero. Vou mover mais uma. Como aqui não tem nada, acrescenta um zero. Então, a vírgula vai vir para cá. Olha como vai ficar. Movi uma, movi duas, movi três. Então, ficou 5.600
Até a vírgula ficou aqui, então você pode desconsiderar ela, porque não tem nenhum outro número aqui, tá? Então você pode até desconsiderar ela aqui, depois que moveu, porque o número ficou inteiro, não ficou o número decimal mais. Então ficou 5.600 metros. Resposta certa, letra C, tá? Próximo exemplo. Em um teste de aptidão, uma pessoa deve correr uma distância de 3.000 metros em 15 minutos. Qual é a distância em quilômetros? Pessoal, eu tenho aqui a distância que ele percorreu. Qual que é a distância? 3.000 metros. Eu tenho que transformar em quê? Quilômetros. Então vamos fazer o contrário. Ele me deu em metros agora e eu tenho que transformar em quilômetros. O que eu faço? Vou pegar esse trajeto aqui, ó. Esse trajeto me diz que eu tenho que dividir por 1.000. Então eu pego 3.000 e divide por 1.000. Como os números terminam em zero, eu posso cortar, né? Corta aqui, um em cima e um embaixo, posso cortar mais um e mais um. 3 dividido por 1 é 3. Então 3 quilômetros é essa medida. A pessoa tem que correr 3 quilômetros em 15 minutos. Letra B, qual é o tempo em horas? Ele me deu o tempo em minutos, eu tenho que descobrir em horas. Então aqui, ó, minuto para hora. O que eu tenho que fazer? Dividir por 60. Beleza. Pego 15, divide por 60. Tem como dividir? Não tem. Acrescenta um zero e uma vírgula no quociente, porque o 15 é menor, né? Não posso. Como eu vou fazer uma divisão aqui agora, que eu posso, 150 divide para 60 e os dois números terminam em zero, então eu posso cortar esse zero aqui, ó. Ficou 15 dividido por 6. Eu sei que dá por 2, 2 vezes 6 dá 12, 15 menos 12 sobra 3, acrescenta um zero, e que número eu multiplico 6 para dar 30? 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Então vai ser de 0,25 horas, tá? Então o tempo de 15 minutos corresponde a 0,25 horas, que é um quarto, né? Um quarto. Se você olhar no relógio, tem 60 minutos, né? Ou tem 60 minutos e é um quarto. Se dividir 60 em 4 partes, é 0,25, ok? Então minha aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.